Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem para os irmãos que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6, que diz: Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Bom, meus irmãos, nós seres humanos temos um hábito antigo e perigoso, né? Julgar. Com as nossas lentes superficiais, a gente analisa comportamentos, condenamos as falhas e nos dias atuais adotamos até uma nova prática que surgiu agora, que chama cancelar as pessoas. Nós cancelamos as pessoas quando a gente não gosta, quando a gente acha que fez algo, né, que não é sustentável para nós. A gente aponta erros como se a gente fosse juízes absolutos, esquecendo que também nós somos réus diante da verdade. E a história que acabamos de ler não foge desse retrato humano, pelo contrário, ela o expõe de forma crua. Homens vestidos de uma pseudo-santidade, se autoproclamando guardiões da lei, surpreende um casal em adultério. Curiosamente, eles libertam o homem e mantêm a mulher em cativeiro. A lei dizia que defender era aplicada com seletividade, dureza e hipocrisia, né? Porque se libera um e vamos condenar o outro. Mas para agravar a situação ainda, o que eles fazem naquela época? Eles levam aquela mulher até Jesus. Em meio a uma multidão que Jesus estava, coloca ela numa armadilha, coloca ele numa armadilha teológica e moral. Porque se Jesus absolvesse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele autorizasse a condenação, ele negaria tudo aquilo que pregava sobre o amor, graça e perdão. E o que fazer numa situação dessa? Diante da acusação, né? Diante do barulho, da tensão e das pedras nas mãos que o povo já estavam segurando, Jesus não discute, ele não argumenta, ele se inclina e escreve no chão. Esse detalhe de escrever no chão não é pequeno, ele é teológico. Na Bíblia, escrever com o dedo é um ato divino. No Monte Horebe, né, o dedo que escreveu na pedra. Em Êxodo 31, 18 diz: E deu o Senhor a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, no Monte Horebe, o dedo de Deus escreveu a lei em uma pedra, algo permanente, imutável e eterno, para não se apagar mais. A lei revelava o padrão santo de Deus, mas também denunciava a incapacidade humana de cumpri-la plenamente. Na Babilônia, o dedo que escreveu na parede, séculos depois, em um banquete profano na Babilônia, quando os cálices do templo foram usados em um bacanal idolátrico, o mesmo Deus manifesta o seu juízo em Daniel 5,5, dizendo: naquela mesma hora apareceram os dedos de mão humana e escreviam defronte do candeeiro na parede do palácio real. A mensagem foi clara. Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Deus julgava Belsazar, filho de Nabucodonosor, por profanar aquilo que era santo. O dedo que escreve julga, pesa e revela. Agora este dedo escreve no chão. Em João 8, esse mesmo Deus não escreve na pedra nem na parede, ele escreve no pó. E isso carrega um significado que os judeus conheciam muito bem, que está em Jeremias 17, 13. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se apartam de mim terão seus nomes escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então, escrever no pó simboliza aquilo que é passageiro, frágil, apagável. Diferente da pedra, o pó não preserva nomes. O vento leva e o tempo apaga. E é como quando escrevemos nomes apaixonados na areia da praia, lembra? Hoje em dia está até difícil de ver isso,
Mas as pessoas faziam um coração na praia, desenhamos esses coração cheio de emoção, mas no dia seguinte você vai lá, tudo desaparece, nada permanece. E é mais ou menos assim, a revelação silenciosa. Jesus não precisou escrever nomes. O lugar onde ele escreveu já dizia tudo. Enquanto os acusadores se colocavam como juízes, Jesus os confrontava silenciosamente com a Escritura. Segundo o que vocês conhecem, aqueles que abandonam a fonte têm seus nomes escritos no pó. Então vem a sentença que atravessa gerações, né? Em João 8,7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Um a um eles vão soltando as pedras, um a um eles vão se retirando, porque diante do Deus que escreve, ninguém permanece de pé apoiado em sua própria justiça. Né? Então nós tiramos uma conclusão, porque o Deus que escreveu a lei na pedra, escreveu o juízo na parede, agora escreve a graça no chão. É o mesmo Deus, mas há uma grande diferença. Quem rejeita a fonte tem um nome escrito no pó. Quem bebe da fonte tem um nome escrito nos céus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Então, meus irmãos, nós não devemos cancelar as pessoas, e sim anunciar a graça, porque quem bebe da fonte nunca mais vai ter sede. Que essa mensagem fique no seu coração, que esse entendimento sirva para o seu dia a dia na vida, né? Porque nada é por acaso neste mundo, nada. E nós vimos 3 situações em que Deus escreveu, o dedo de Deus escreveu. E essa última situação, onde Jesus escreveu no pó, ali ele já deu a entender para aquelas pessoas que se diziam religiosas, né, que queriam julgar, queriam testar a capacidade de Cristo numa situação daquelas, eles acabaram se saindo mal, né? Porque Jesus revelou realmente a identidade divina através desse ato. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?